Deuteronômio 8, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio 8, versículos de 1 a 11. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor o viverá. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, do teu coração, que como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temereis. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, terra de fontes, terra de mananciais profundos, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada e vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras e azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pela porção da tua palavra lida. Agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração através do texto sagrado escrito por Moisés no momento em que a nação de Israel se preparava para entrar na terra de Canaã. E os ensinamentos, eles devem ser aplicados nos dias de hoje. Todas as advertências que Moisés trouxe para esse povo, elas são aplicáveis à igreja de hoje, e aqui nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. O povo de Israel foi um povo que sofreu um cativeiro de 400 anos. Foi algo deprimente o que aquele povo passou. Certamente tinha no meio daquele povo, claro, o povo de Deus, a nação de Israel, como também tinha no meio daquele povo os rebeldes, aqueles que também não obedeciam a Deus. O final de uma história que começou do Êxodo, com Deus usando Moisés para dar início a uma jornada de 40 anos pelo deserto. É quando aquele povo clama, pede misericórdia a Deus, que Deus escute o clamor daquele povo,
e ali Deus chama Moisés no capítulo 3 de Êxodo, dizendo que ele iria tirar o povo de um cativeiro que já durara 400 anos. E a partir dali, Moisés se levanta com aproximadamente 120 anos, já estava talvez próximo da sua morte, e ali ele recebe essa grande responsabilidade de conduzir uma nação de 2 milhões de pessoas, eram 600 homens, não se contava nem mulheres, nem crianças. E ali Moisés chama aquele povo para seguir agora a caminhada da libertação. Um período de 40 anos pelo deserto. Foi exatamente esse tempo que esse povo passou até chegar à terra de Canaã. E Moisés chama agora esse povo para mostrar a grandeza de Deus. Mas antes de falar propriamente do texto, eu queria falar sobre o livro de Deuteronômio. É o 5º livro do Pentateuco escrito por Moisés, que significa a segunda lei ou a repetição da lei. No livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é citado no Velho Testamento e no Novo Testamento mais de 80 vezes. Você lembra que quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele cita exatamente o livro de Deuteronômio, quando ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio é um livro que expressa a grande preocupação do futuro do povo de Israel, porque Deus tinha tirado aquele povo e agora ia colocar uma terra na terra prometida. E a gente deve aprender que existia uma inversão de valores daquele povo. A expressão Senhor Deus desse livro aparece 300 vezes, testificando a grandeza de Deus e a aliança que Deus fizera com aquele povo. O livro tem 3 divisões muito importantes, que está nos verbos do imperativo. É uma ordem de Deus, quando ele manda recordar, obedecer e cuidar. Recorde o seu passado, olhe para onde você estava e para onde vocês vão. Obedeça a lei de Deus hoje e cuide no futuro, é o que nós vamos ver já nesse capítulo, para que vocês não sejam arrogantes ao ponto de achar que são merecedores, ao ponto de achar que vocês chegaram aqui por causa da própria força, do esforço de vocês. Vocês cuidem muito bem. Então há uma preocupação de Deus nesse livro, e propriamente no capítulo 8, quando Moisés orienta essa nação, que já vinha de um cativeiro, já vinha de um deserto de 40 anos, orienta esse povo com muita cautela. Vocês tomem muito cuidado, porque vocês venceram, escute aqui, vocês venceram a primeira etapa. Nós já deixamos o deserto, nós já saímos de lá, já atravessamos o Mar Vermelho, e agora nós estamos a caminho da terra de Canaã. E aqui ele começa a mostrar a preocupação dele com essa nação. Diga-se de passagem, era um povo que reclamava constantemente. Foi o povo que mais viu milagre na face da terra, foi o povo de Israel. Essa nação aqui viu N milagres, mas foi o povo que mais reclamou de Deus, que mais murmurou de Deus. Alguns dizem que Moisés se apresenta para esse povo como aquele pai moribundo, aquele que já está próximo à sua morte, e vai ensinar os seus filhos, contar aos seus filhos tudo o que eles passaram. É muito importante nós sentarmos com os nossos filhos, nós colocarmos ele pertinho de nós e contar o nosso passado. Eu particularmente tive a oportunidade de fazer isso com os meus filhos. Muitas vezes que eu chegava domingo à noite em casa, da igreja, reunia os 3 filhos e começávamos a conversar. E conversar sobre o nosso passado, de onde nós viemos, por onde nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, para conscientizar eles do que Deus fez por nós e também mostrando para eles o que Deus tem preparado para cada um de nós.
Você chega para Pedro e vai dizer a sua situação, o que deve se fazer e preparar ele para o futuro. E aqui está um pai chamando o povo agora, sente aqui, que eu preciso conversar com vocês. Se você observar o capítulo 8, ele é rico em detalhes. Ele vai trazer muitos detalhes do que eles passaram, vai detalhar todas as lutas que esse povo sofreu. É importante observar que esses detalhes fazem com que o povo se lembre com mais clareza do que eles viveram sobre a opressão de Faraó. É muito importante nós detalharmos aquilo que nós passamos. Isso nos traz benefícios. Isso nos faz talvez até nos fortalecer mais para mostrar de onde nós viemos, o que nós tínhamos e onde nós estamos, o que Deus tem feito por cada um de nós. A riqueza de detalhes no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6, são sobre as provações. Ele vai detalhar: eu levei você para o deserto, deixei você ter fome, eu humilhei vocês, eu guiei vocês, eu cuidei, eu mandei um maná, as roupas que vocês vestiram não ficaram velhas, os pés não incharam. Esses detalhes são importantes para refrescar a memória de um povo que reclamava, de um povo que murmurava. E é aqui que ele começa agora a mostrar o que Deus fizera através dos milagres lá no deserto. Do versículo 7 ao versículo 10, ele também vai detalhar, vocês vão observar, a riqueza da terra. Ele não vai dizer que a terra é ampla, a terra é grande, mas ele mostra detalhes daquela terra, quando ele diz exatamente no versículo 7, o teu Deus te coloca numa terra de água, de fonte, de mananciais, de trigo, de cevadas. É muito importante essa observação. E do versículo 11 ao versículo 20, ele vai agora detalhar, escute isso aqui, detalhar sobre a futura tentação de o povo se orgulhar quando chega lá. Quando tudo passar, quando eles chegarem lá, você tome muito cuidado para que o coração não se sinta orgulhoso, esqueça do seu passado e veja que vocês chegaram lá por causa da graça de Deus. E ele começa o texto dizendo assim: cuidareis, fique com a sua Bíblia aberta, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Primeiro, cuidado. Ele aqui começa mostrando a preocupação para que aquele povo tomasse muito cuidado, sejam cautelosos, sejam prudentes de tudo que vocês viveram e de tudo que Deus tem para vocês. É um perigo muito grande esquecer. Nós, lamentavelmente, esquecemos com muita facilidade, principalmente das benesses de Deus. Nós recebemos as bênçãos do Senhor hoje, amanhã, quando nós estamos reclamando, nós já estamos esquecidos do que Deus já fez por nós. O patriarca exorta: não deixe de te lembrar. É importante lembrar os mandamentos de Deus. Isso aqui era a preocupação de Moisés. Lembre-se dos mandamentos do Senhor. Pare e pense um pouco. É isso que nos vai fortalecer para a caminhada. A nação de Israel esquecia por facilidade. Na verdade, ele recebeu um milagre hoje, quando era amanhã, estavam reclamando. Nós vamos perceber isso nos versículos seguintes, quando o povo vai começar a gritar, a chorar e a reclamar. E mais ou menos ele vai falar aqui, chamando o povo para um compromisso com Deus. Aqui ele renova a aliança com aquele povo, quando ela foi reiterada lá por Josué. Quando Moisés morre, Josué assume e ele ali reitera a aliança, quando ele chama aquele povo e diz: agora vocês dizem a quem tem mais, vocês querem servir aos deuses a quem serviram os nossos pais, ou aos deuses dos amorreus. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, olha a decisão de Moisés, olha o que Josué reitera
seguir. Agora vocês querem seguir o quê? Estava falando de um povo que já vinha cansado de tanto reclamar. Ele disse: vocês parem por aí, agora decidam-se o que vocês querem. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Consequentemente, o povo levanta a voz e diz: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Parece que nós precisamos parar um pouco e fazer uma reflexão de como anda o nosso comportamento com Deus. Como é que anda? Escute aqui, como é que anda os votos que nós fizemos a Deus? Estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical um tema extremamente importante sobre votos e juramentos. E todos nós um dia fizemos algum voto aí. Na hora que você vai se tornar membro da igreja, você faz um voto. E nós não pensamos nos votos que nós fizemos. E ele diz: recordar-te-ás de todo o caminho. Ele vai agora detalhar o caminho. Ele pode dizer: vocês parem para pensar, olha o que aconteceu. Não, olha o caminho que vocês passaram. Eu vou lembrar vocês, gente, o que era Moisés falando para 2 milhões de pessoas, o povo tudo ali, lembrando que desses 2 milhões de pessoas aqui, 90% murmurou e quis voltar para o Egito. Apenas 10% confiou em Deus e nas promessas que Moisés pregara para aquele povo. Vocês imaginem aí o que é você conduzir 2 milhões de pessoas. 90% agora está reclamando: é melhor a gente voltar, não vai dar certo, nós vamos morrer nesse deserto, aqui não tem água, aqui não tem pão. Era isso que eles estavam vivendo. E Moisés, ouvindo tudo aquilo, induzindo no coração deles, sabe o que? Que vocês têm que recordar que vocês precisam parar. Porque se não parar, vocês vão continuar murmurando. Ele agora vai trazer detalhes da caminhada, e nós vamos ler agora e compartilhar um pouco com esses versículos aqui, como eles estão bem presentes em nossas vidas no dia de hoje. Ele começa assim: lembre-se, está lembrado? Lembre-se todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Nós fomos guiados por Deus, somos guiados por Deus todos os dias, mas teve caminhos tortuosos, teve caminhos difíceis que nós passamos, mas é bom lembrar que tudo aquilo que você passou por uma caminhada josicausticante, ofegante, tudo fazia parte do propósito de Deus para a sua vida, como fez com o povo de Israel. E ele diz: olhe, lembre-se, recordar-te-ás, ou lembrar de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Para um pouco, pensa um pouco, agora com o propósito de te humilhar, te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que você não conhecia, nem seus pais também não conheciam. E para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira pergunta que eu faço nesta noite para nós: por que Deus levou Israel para o deserto? Porque Deus nos leva para o deserto. No caso desse povo aqui, o maior teste de fé e de fidelidade foi exatamente no deserto. Foi lá no deserto que esse povo se revelou. Quando eles estavam lá no Egito, não houve nenhuma palavra, talvez, de tanta murmuração e reclamação como houve lá no deserto. É lá no deserto que nós ficamos angustiados, é lá no deserto que nós ficamos talvez desapontados, preocupados, sem entender por que aquilo está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que é necessário Deus nos levar a alguns momentos
para o deserto. O deserto representa qualquer dificuldade na vida, não necessariamente financeiro, mas pode ser em qualquer área que Deus queira tratar de cada um de nós. Ele queira extrair o que é melhor de nós e talvez tenha que levar para o deserto. E ele diz que foi lá no deserto que esse povo se revelou. Sabe o que foi que eles falaram? Escute aqui. Em 3 momentos, esse povo começou a pressionar Moisés que fizesse alguma coisa, que estava demorando, que mandasse o pão, que mandasse água. E um dos textos que eu queria falar para vocês, quando eles reclamaram, eles disseram assim: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo sair do Egito? Eles achavam melhor estar lá sob a opressão do inimigo. Olha que coisa interessante. Eles preferiram estar lá com os inimigos do que estar sob a direção de Deus no deserto. Veja que coisa interessante. No livro de Êxodo, capítulo 16, ele diz assim: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos a pão a fartar, pois tu nos trouxeste para esse deserto, para matarmos de fome esta multidão. Era isso que Moisés ouvia. São essas palavras afrontadoras que saem da nossa boca, afrontando o nosso Deus. E ele chega ao ponto de dizer assim: Salomão, lembrando-nos dos peixes, dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das carnes, das cebolas. Olha que falta de entendimento. Ele começa a ter saudade de uma vida de opressão. Mas olha que tristeza, que pobreza que o ser humano cristão vive quando ele começa a olhar para o seu passado tenebroso, quando não era cristão, quando não conhecia a Deus, e achar que aqueles dias talvez foram dias melhores do que hoje, somente porque passa por uma dificuldade, somente porque dentro da permissão de Deus eles vivem alguns momentos de angústia. Isso é triste, isso é preocupante. Quando alguém olha para os dias passados e diz assim: eu preferia estar lá no Egito do que estar com Deus passando toda essa agrura. E ele vai falar aqui de 5 lições daquele povo. A primeira é lembrar. Lembre-se, literalmente, trazê-las de volta à memória, ao seu coração. Traga para o seu coração tudo o que você viveu. Evidentemente, eu estou falando traga para o seu coração, não é para te maltratar, né? Não é para te deixar embaixo. Quando nós começamos a lembrar desses fatos, é bem provável que nós comecemos a colocar um ponto final na vida de murmuração. E ele diz: lembre-se, porque ele manda o povo lembrar a recordação dos atos de libertação e de juízo realizado por Deus, fornecia motivo para o futuro. Lembrar Israel do que ele vivera, da vaidade futura. No capítulo 8 e no capítulo 9, Moisés ordena ao povo lembrar 4 vezes, e por 4 ocasiões ele orienta ao povo a não esquecer. Está no mesmo: lembre-se e não se esqueça. Não esqueça, lembre-se. Era a palavra que ele trazia durante a sua saída do Egito. Por que Deus manda esse povo lembrar? Alguns motivos que eu queria falar para vocês. O primeiro motivo de lembrar é o ato que estimula a nação de Israel à obediência à lei pactual.
O segundo motivo era para que eles começassem a fazer uma comparação da desolação do deserto e da terra prometida. Lamentavelmente, muitos estão vivendo aqui agora. Nós estamos vivendo como se o mundo não fosse, ou como se tudo fosse se acabar. Isso vai tudo embora, vamos viver essa vida por aqui. Não, nós temos que pensar na vida futura, nós temos que investir na nossa eternidade, nós temos que investir na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele já disse lá aos Coríntios: se a minha esperança em Cristo se limita somente a esta vida, eu sou um dos mais infelizes dos homens. Porque pensar no futuro, pensar no passado, viver o presente e pensar no futuro é algo que o cristão tem que praticar todos os dias. Ou talvez você esteja naquele time que diz: morreu, acabou, então vou aproveitar a vida por aqui, e assim vai. Terceiro motivo: encorajar a serem retos e fiéis a Ele. E o quarto motivo aqui, sabe para quê? Lembre-se, quando ele manda lembrar, é que à medida que o povo começa a se lembrar, deixava de reclamar. Aqui é isso aí, para o povo parar de reclamar. O povo se concentrava na murmuração. Queridos, como é que vocês observam o homem liderando a nação, pregando a palavra, mostrando os ensinamentos de Deus, quem vocês eram, de onde vocês saíram, e outra coisa, para onde Deus está conduzindo vocês? Vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel. Gente, é uma comparação muito grande, e esse povo estava concentrado somente na murmuração. É isso aí que nós devemos ter muito cuidado: reclamar por tudo. Reclamamos porque chove, reclamamos porque faz sol, reclamamos por qualquer motivo. Isso é algo preocupante na vida do cristão. Evidentemente, há pessoas que reclamam mais, reclamam de tudo: o ar-condicionado está gelado, gelou pouco, o som está alto, está baixo, o pastor falou muito, falou pouco. Nós queremos colocar sempre um ponto de murmuração em qualquer coisa, inclusive na obra de Deus. Mas esse povo pagou pela vida de murmuração. Ele diz: vocês devem lembrar para parar de reclamar. Oh, meu Deus, tem gente que reclama o dia inteiro. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem alguém que reclama o dia inteiro? Murmura o dia inteiro. Algumas pessoas conversaram comigo esses dias e eu disse: você não tem motivo para estar assim. Eu não quero abafar a sua dor, mas eu quero dizer para você que Deus já fez muitas coisas por você. Seja grato a Deus. Olhe para Deus e diga: Senhor, muito obrigado, porque eu já alcancei muitas bênçãos do Senhor. Quando Ele manda se lembrar, é que a lembrança fortalece para as novas conquistas. A lembrança nos fortalece para as novas conquistas. Por que não? Você vai dizer: eu passei por isso, eu me lembro que Deus deu vitória, e você agora está se alegrando, sendo renovado para enfrentar as novas conquistas. Davi, ele não tinha como vencer o gigante Golias. O rei Saul disse: você não pode, você não vai vencer. E ele começa a olhar para onde? Para o passado. Ele olha para um passado de glória. Ele diz: mas espera aí, eu vou vencer o gigante. Você não pode, você é pequeno, você não é preparado. Espera aí, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, eu me lembro que um dia veio um leão, eu agarrei o leão, rasguei ele e livrei a ovelha. Veio o urso
Então, da mesma maneira que eu venci o leão, que eu venci o urso, eu vou vencer esse gigante, esse filisteu. Pense se não é assim. Você olha para as suas dificuldades presentes, você olha para o que você precisa vencer, você diz, meu Deus, como eu vou sair dessa? Você vai olhar para trás e dizer, pior eu já passei. Dificuldades maiores já enfrentei na minha casa. Então, Deus começa a mostrar para essa nação que eles precisam olhar para trás para que eles observem toda a caminhada que eles irão enfrentar, as dificuldades, a possibilidade de vencer. Vocês viveram 40 anos no deserto, vocês passaram situações difíceis, então vocês vão sair dessa. A segunda lição, que é assim, que te guiou no deserto. Por que ele usa essa expressão? Ele guiou a nação. Para mostrar para aquele povo que mesmo sendo uma nação de Deus, um povo escolhido de Deus, eles não eram donos de suas decisões. Você não é dono de suas decisões, apesar que você é responsável por suas decisões, mas entendemos na vontade soberana de Deus, que é Ele quem decide o nosso caminho, a nossa jornada. E isso não tira a minha responsabilidade. Isso faz com que eu coloque no altar de Deus em confiança todos os meus projetos, o que eu tenho, o que eu quero fazer diante de Deus. E Israel, Deus está dizendo, fui eu que guiei vocês, vocês quiseram desistir, vocês quiseram virar as costas, vocês murmuraram, e vou dizer para vocês, vocês não mereciam, mas eu guiei vocês. Se você olha para o passado, você começa a observar que Deus guiou a tua vida, que Deus conduziu você nos momentos mais difíceis. E ele diz aqui, Júnior, que é Ele quem está guiando os seus filhos. Isso não tira a nossa responsabilidade, isso não nos faz ficar sentados, deitados numa rede esperando a morte chegar, mas isso nos fortalece em saber que é Deus quem está guiando a sua igreja, conduzindo o seu povo, dirigindo a nossa família segundo a sua vontade. Alguém já disse que o ser humano é comparado ao homem dirigindo um caminhão, descendo a ladeira, e Deus colocando o pé no freio e sustentando ali para que não haja uma tragédia. Porque nós somos desenfreados pelos nossos desejos, e Deus precisa, e Ele faz isso, Ele guia o seu povo segundo a sua vontade. O deserto para Israel era a preparação de Deus para receber as bênçãos. Deus permitiu toda aquela angústia para preparar aquele povo, mas nós não pensamos assim, porque nós queremos hoje, o aqui e agora, não pensamos na vida futura. E ele diz, por esses 40 anos, sabe o que é? Uma jornada que poderia ter terminado em 40 dias. Você entende por que passa-se 40 anos? É porque o nosso coração é teimoso, é porque nós queremos seguir o que tiver na nossa cabeça. Nós vamos, depois voltamos, nós vamos, depois voltamos. E Deus permite isso acontecer para que haja uma lição. Tem gente que vai voltar o caminho por causa da desobediência. Elias entra em profunda depressão, e a Bíblia diz que ele corre para o deserto, se deita debaixo de um zimbro, e Deus chega, Elias,
se levante, porque a caminhada é grande. Ele disse: não posso, porque estão querendo me matar e eu não vou voltar. A Bíblia diz que Deus faz o milagre do pão ali, ele come pão, bebe água, caminha mais 40 dias, entra na caverna e chega na caverna depressivo, angustiado, e diz: basta, não quero mais viver. Já pensou? A decisão de não viver não é nossa, de morrer não é nossa, é Deus que vai tirar no dia certo. Salmo 139. Todos os dias da minha e da sua vida estão contados e determinados. É impressionante como nós ficamos pasmos com tantas coisas. Meus filhos sempre me perguntam, porque lá em casa é um verdadeiro seminário: pai, por que aconteceu isso? Pai, por que aconteceu isso? Pai, me explica isso. Pai, fulano morreu nesse dia. Eu digo: porque era o dia de morrer. E se tivesse ficado em casa, ele tinha morrido. Estão determinados. Elias disse: eu não quero mais viver. Alguns pagam pela desobediência e voltam um caminho muito mais longo. Deus disse: Elias, pode se levantar. Não, eu não vou, vai voltar. Sabe por quê? Porque existe 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, e é você que eu escolhi para fazer a minha obra. Elias se levanta daquela caverna. Segundo a geografia, ele volta 160 quilômetros de onde ele saiu. Jonas, você vai voltar para Nínive, fez o inverso, foi para Tarse, volta para cá e vai fazer o que eu estou mandando. Perceba como nós esticamos, desculpa a expressão, a nossa caminhada. Nós prolongamos, nós estamos postergando, deixando para amanhã. Pode ficar certo disso. Deus vai te chamar para uma prestação de contas. Alguém pode dizer amém? Amém. Quarenta anos. Uma viagem que poderia durar muito menos. Mas sabe por quê? Quem é teimoso vai andar mais. Quanto mais resiste com Deus, mais a caminhada fica mais longa. Quanto mais nós brigamos com Deus, murmuramos com Deus, reclamamos por causa de, desculpa a expressão, de besteira, a caminhada vai ficar longa. 40 anos poderia ser muito menor, porque cada um queria seguir o seu próprio caminho. Ele disse: para te humilhar. Parece que humilhar é uma expressão, é um pejorativo, não é? Humilhar, mas a palavra humilhar na língua original significa tornar humilde, abater, oprimir, rebaixar, repreenda, chão e terra. É alguém que rebaixa o outro ou se rebaixa. Mas Israel precisava baixar a cabeça. Israel precisava deixar que a cerviz fosse mais flexível. Deus trata a nação de Israel dessa maneira, humilhando. Vou colocar você no seu devido lugar, porque nós não somos nada, somos passageiros aqui nessa terra. E pode ficar certo, nunca diga que Deus precisa de você, que Deus quer você a todo custo para fazer determinada obra. Eu nunca penso nisso, porque a igreja, ela está em pé por causa de Deus. É claro que tem
sim, a nossa responsabilidade. Mas eu não vou colocar nenhuma vaidade no meu coração de que sou importante para o reino de Deus, porque o grande aqui é o Senhor dos Exércitos. Para te humilhar, sabe o que ele queria? Eu vou fazer você dependente de mim. Nós somos autossuficientes. Nós achamos que sabemos e que temos poder de decisão. Mas sabe por que eu vou humilhar você, Isaías? Para que você comece a pensar que você depende de Deus. Você pode ter as suas virtudes. Você fez por onde, é claro. Nós fizemos por onde. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Amém? Eu e você somos alvos da graça e da misericórdia de Deus. Não merecíamos, mas estamos aqui. Ele queria humilhar, para mostrar para esse povo que eles precisavam ser dependentes. Eles queriam humilhar para mostrar a Israel, olha que coisa importante, para mostrar para aquele povo a importância da terra prometida e não das benesses. Não são as bênçãos materiais que Deus estava dando ênfase quando ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tire essa ideia de que tem que ser como eu pensei. Deus dá a quem Ele quer. Deus dá a quem Ele quer. Isso também não tira de nós a nossa responsabilidade de trabalhar, de construir, de buscar, de estudar. Não. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim: a função principal do Evangelho não é distribuir bênçãos, mas sim nos reconciliar com Deus. Aprenda, Israel, que eu quero uma reconciliação, não somente guiar você para encher de bens materiais. E ele diz aqui: para provar. Eita, aprovação é isso. O Warren W. Wiersbe, ele diz assim, coloquei até nas minhas redes sociais essa semana, estudando esse texto. O diabo nos tenta para extrair o que há. O diabo nos tenta para extrair o que há de pior em nós. Mas Deus nos prova para extrair o que há de melhor em nós. Escute, lá no deserto, nós vamos receber de Deus coisas boas. Deus vai provar, não com o intuito de te maltratar, mas de ensinar alguma coisa. Nós aprendemos de Deus. Agora, é no deserto que vem a vontade de reclamar, de murmurar, de pensar em outras coisas. É lá que o diabo chega para mostrar uma solução fácil. É lá no deserto que o diabo chega para mostrar, talvez, algo que seja muito prático. E ele diz, para te provar e para dar entendimento. Você usa aquela expressão, você entendeu? Você entendeu porque Deus permitiu que você passasse por tudo isso, André? O entendimento geralmente vem depois do sofrimento. Sofreu? Entendeu? Não? Pois entenda. Israel, você precisa entender por que vocês sofreram. E ele diz, tudo isso ele fez para dar entendimento, conhecimento. A prioridade, mais uma vez, não era material, mas era espiritual.
espiritual. Você vai entender à medida que você vai passar pelo sofrimento. É claro que ninguém quer passar por esses caminhos de sofrimento, mas algumas vezes é necessário passar para aprender. O salmista diz, Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos, os teus ensinamentos. É triste, mas é verdade. Nós aprendemos quando passamos. As lições vêm depois do sofrimento. E ele diz: ele te humilhou, te sustentou com um maná que você não conhecia. Lembre-se que foi um pão esquisito, até porque a expressão maná é: o que é isso? O que é isso? Era muito esquisito. Pois foi aquele esquisito que sustentou vocês. E ele diz: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Perceba os detalhes da tentação? Nunca. Eu imagino aí como era esse milagre. As roupas cresciam com eles. Eu não sei. Eu sei que era um milagre. A gente reclama porque repete uma roupa, né? Eu vou me aprontar no domingo, Keila, qual foi o terno que eu fui ter que comprar? Já está repetitivo demais. Que roupa eu vi domingo, eu tenho que às vezes olhar até na filmagem para não repetir a roupa. Essa fraquezação minha? Hã? Só. Eles conviveram com a mesma roupa durante 40 anos. Imagina aí vocês, mulheres, todo dia com aquela mesma roupa. Entendeu? E ele diz: as roupas não ficaram velhas. Isso mostra o zelo, o cuidado de Deus com aquele povo que caminhara em um deserto de 40 anos. Nem inchou os pés, era só causticante do deserto, mas Deus poupou de que aqueles pés não inchassem. Sabe, pois, do teu coração. Aí ele vai dizer: olha, por que vocês passaram por isso? Eu vou explicar aqui agora. Sabe, versículo 5: sabe, pois, do teu coração, como o homem disciplina seu filho, assim o Senhor disciplina. O teu Deus disciplina. Nós estreamos a disciplina. Hoje pela manhã, na aula, o presbítero Solon falou até exatamente da questão da disciplina. Nós não estamos preparados para disciplina. Nós somos arrogantes. Nós colocamos os nossos argumentos. Eu fiz isso por isso, eu não merecia, foi isso. Mas a disciplina faz parte do amor de Deus. E Deus disse: eu estou disciplinando vocês. Vocês precisavam aprender. E você sabe por que Deus disciplina? Porque Ele ama. Ele ama a mim e a você. Você não vai deixar seu filho fazer o que ele quer não dentro de casa. Tem que ter disciplina. Da mesma forma é Deus. E ele diz: estás esquecido da exortação, que como a filhos decorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele for reprovado. Porque Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Guarda os meus mandamentos.
para andares nos seus caminhos. Aí no versículo 7 em diante, ele vai mostrar a riqueza da terra. Ele vai dizer assim: eu vou te abençoar com a terra que tem tudo. Ele vai detalhar, riqueza de detalhes na aprovação, riqueza de detalhes na terra que ele vai mostrar, riqueza de detalhes na futura na desobediência do povo de Deus, dos versículos de 20 em diante. Ele diz: porque o Senhor teu Deus fará herdar esta terra. E no versículo final ele vai concluir mais uma vez: guarda, ele vai repetir versículos: guarda e não te esqueças do teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Aí no versículo 17, vamos partir para o final agora. Ele diz: olha, não digas, pois do teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço, me adquiriram essas riquezas. Cuidado, nós somos tentados naquilo que nós recebemos, até mesmo de Deus. Somos tentados, primeiro, a achar que somos merecedores. Somos tentados a achar que foram os nossos esforços. Eu fiz por onde, eu merecia. Muitos não recebem porque precisam reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Cuidado, versículo 17: não diga do teu coração. O que é que Moisés estava preparando o povo? Quando você chegar lá, vocês vão chegar lá, vão receber a terra. Quando chegar lá, lembrem-se, não diga, cuidado. Sabe o que é isso aqui? Quando você sair da prova, quando você chegar na situação talvez privilegiada, quando você se encontrar numa situação de conforto, cuidado, pare ali e diga assim: eu estou aqui por causa da graça e misericórdia de Deus. Amém? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Eu volto a dizer: Deus dá a quem Ele quer. Cuidado. Cuidado de cumprir os mandamentos. Lembre-se de onde você veio. Cuidado para quando chegar lá, não querer pensar que foi o seu coração, que foi o seu esforço. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque somos os teus filhos. Às vezes nós estamos, filho do povo de Israel, reclamando, esquecendo de onde nós saímos. Mas que o Senhor nos ajude a conservar um coração humilde, a conservar, Deus, um coração agradecido. Oh, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus.